Hoje nós vamos falar sobre os problemas que a escolha dos ingredientes podem trazer para a nossa formulação no desenvolvimento de produtos alimentícios. Eu sou Rossana Golin, sou especialista em P&D, especialista em desenvolvimento de produtos, e eu tenho mais de 10 anos de experiência nessa área. A escolha dos ingredientes, ela é uma etapa onde nós começamos a colocar de fato a mão na massa no nosso processo de desenvolvimento de produto. É aqui, nessa hora, que nós iniciamos o nosso processo de prototipagem. O que é esse processo de prototipagem? É fazer as formulações dos protótipos em bancada. E aí, quando você vai começar a desenvolver as receitas ali do seu produto, quando você vai começar, de fato, a formular o seu produto. Essa etapa, ela é crucial, A escolha dos ingredientes, ela é uma etapa crucial para que vai determinar o sucesso e a velocidade no processo de desenvolvimento de novos produtos, no processo de desenvolvimento do seu produto, que você estiver trabalhando. E a escolha dos ingredientes, ela pode nos ajudar muito nesse processo de desenvolvimento, como ela pode nos atrapalhar, deixando o nosso processo de desenvolvimento mais complexo, mais caro, mais enrolado, demorado, gastar mais tempo. Então, por isso, nós vamos falar hoje de alguns problemas que essa escolha pode trazer para o nosso produto, nosso processo de desenvolvimento. E o problema número 1 que a gente vai falar hoje é legislação. É importantíssimo que nós façamos uma análise de legislação antes de escolher quais são os ingredientes que nós vamos utilizar no nosso produto, gente. Exatamente. Então, a escolha dos ingredientes que nós vamos utilizar, ela precisa estar de fato pautada em legislação. A gente precisa nos certificarmos, que os ingredientes que vão ser utilizados dentro do nosso produto, no nosso processo de desenvolvimento, eles são aprovados para aquele produto. Porque se a gente não faz uma análise da legislação e entende quais são os ingredientes que a gente pode utilizar, a gente pode perder todo o nosso processo de desenvolvimento. Porque a gente vai trabalhar ali, vai chegar no final, na aprovação da fórmula, quando a gente olhar para trás e falar, não podia usar esse ingrediente. E esse ingrediente é um ingrediente base, um ingrediente chave ali para o nosso produto, então a gente vai ter que praticamente começar o desenvolvimento do zero. Então, gente, essa escolha, ela precisa estar, sim, de fato, pautado. E assim, você fala, Rossana, mas o que é proibido? Um produto óbvio. Bom, eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Ketchup. Um exemplo interessante é ketchup. Ketchup, todo mundo fala que tem corante, que acha que tem corante. Por exemplo, e nele é proibido adicionar corante. Então, ketchup não pode ter corante. Está na legislação. Lá está dizendo não podemos adicionar corantes em ketchup. Então, se você está fazendo um desenvolvimento pautado no uso de corantes, contando com isso, que o seu produto vai precisar de corante, eu já te dou uma dica, para agora, porque não pode, tá? Então, às vezes você escolhe um ingrediente ali que não dá a cor que você gostaria, que você precisa, que está de acordo com seus concorrentes, e aí você adiciona um corante para trazer essa cor, essa energia ali para o seu produto, e aí você descobre que não pode. Então, sempre olhar a legislação. E um outro produto que eu acho bem legal é geleia de fruta. Geleia de fruta também não pode adicionar corantes artificiais, aqui nesse caso são corantes artificiais. Então, muitas vezes, a gente tem um escurecimento de geleia, Você prepara a geleia ali de morango, a geleia de amora não, porque ela já é bem roxinha, mas é de morango, de goiaba. Essas geleias que tem umas frutas mais claras, elas vão escurecendo com o tempo. Mas nós não podemos adicionar corantes em geleias, corantes artificiais em geleia. Então, se você faz um processo de desenvolvimento pautado nisso e contando com isso, o que vai acontecer é que lá no final você vai precisar reformular o seu produto. E aí você perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu a amostra, perdeu tudo, porque você vai ter que fazer tudo de novo. Então, sempre faça uma escolha de ingredientes pautado na legislação, tá? Não se esqueça de olhar a legislação do produto que você está desenvolvendo. Um segundo problema muito grave é você não entender o posicionamento comercial do seu produto.
Viu que primeiro a gente falou de legislação, coisa que está na lei brasileira, e agora a gente está falando de posicionamento comercial. Isso aqui não tem nada a ver com legislação, tá? Posicionamento comercial do seu produto. E por que que eu preciso saber qual é o posicionamento do meu produto? Isso eu já vou te contar agora. Bom, a gente que é profissional de P&D, principalmente os consultores, né? A gente trabalha com diversas categorias de produto, diversas mesmo, dezenas, né? Eu já trabalhei com mais de 30 e poucas categorias de produto. Então, é importante a gente entender o posicionamento de cada produto que a gente está desenvolvendo. Então, nós precisamos olhar o produto e entender, esse produto é um produto premium, para quem que ele vai ser vendido? O que é valor para esse público-alvo de vendas? Esse produto é um produto de combate, é um produto low price, que tem que ser um produto com uma margem boa, que vai ocupar a linha de produção, que eu vou ter um produto barato, mas que tem uma margem boa e que a fábrica vai rodar muito vendendo e produzindo esse produto. Isso é importante. Por que isso é importante? Porque entender esse posicionamento vai fazer a gente fazer uma escolha dos ingredientes de maneira adequada. E aqui nesse caso, nós vamos ser pautados pelo quê? Pelo preço, gente, pelo preço do produto, isso mesmo. Porque preço do produto é importante, o custo do produto é importante. Então, exemplo assim, aromas. Aromas, existe uma variação de preço gigante. A gente tem aromas, vamos pensar aqui num aroma de baunilha. A gente consegue ter uma baunilha artificial que custa R$20 o quilo do produto. Ao mesmo tempo, você pode ter uma baunilha natural, um produto super premium que custa 100, 150, $200 o produto ou até mais. Então, entende que a categoria e aqui nós estamos falando de tudo aroma de baunilha. Então, a categoria do produto que você está desenvolvendo precisa, de fato, estar alinhado com o preço do produto, com o posicionamento dele, com o custo do produto. E aí a gente vai ter uma live que nós vamos falar só sobre erros de custo, tá? Recomendo vocês assistirem e ficarem ligadinhos na nossa próxima live, que a gente vai falar sobre custo. Mas escolher esses ingredientes olhando esse posicionamento comercial vai te poupar tempo, porque às vezes, gente, a gente desenvolve um produto, a gente se apaixona pelo produto, faz tudo. Chega lá na hora, o produto não é aprovado, porque ele não está com custo adequado, tá? É raro, mas acontece muito. Então, a gente precisa olhar, estar atento em relação ao custo do produto, tá? O custo, ele precisa estar adequado com o posicionamento, e a escolha dos ingredientes, se não for bem feita, ela vai melar totalmente o seu projeto, melar totalmente o seu produto, tá? Então, precisamos olhar com muita atenção e com muito cuidado esse posicionamento e a gente fazer escolhas inteligentes, tá? Temos proteínas de vários preços, então você pode usar uma proteína de soja, que é uma proteína mais barata, um whey protein, que é uma proteína um pouco mais cara, ou até mesmo, né, proteínas premiums, vegetais, proteínas que são diferentes, né, que possuem posicionamentos. E quando a gente fala de posicionamento de produto, né, ele vai ajudar a gente a fazer as escolhas inteligentes em relação ao nosso produto, aos ingredientes que vão aqui naquele produto. Um outro exemplo é quando a gente fala de proteína. Proteínas, a gente tem diversos tipos de proteínas com diversos valores. A gente tem proteínas que são mais baratas, como a proteína de soja, mas a gente tem produtos que têm posicionamento que não querem ter soja. Então, aí a gente parte para proteínas, por exemplo, proteína animal, como whey. E dentro do próprio universo de whey protein, tem diversos tipos. Whey concentrado, whey isolado, whey hidrolisado, concentrações maiores, concentrações menores de whey. Então, isso tudo vai impactar ali no produto final. E aí, se você não faz uma escolha correta, né? E lá no começo, quando você começa a trabalhar, isso aqui vai detonar o seu projeto, tá bom? E o nosso terceiro problema é interação entre os ingredientes. E aqui a gente está falando muito, gente, da parte tecnológica, de fato, tá? A interação dos ingredientes, ela precisa ser observada e analisada quando você vai escolher os ingredientes que você vai trabalhar. É importante que você entenda
qual que é o papel tecnológico de cada ingrediente dentro da sua formulação, qual que é o papel que ele vai executar ali dentro da sua formulação e se existe interações entre eles. Existem alguns produtos, como vitaminas, que você não pode usar benzoatos junto, porque elas formam uma reação química e libera outra substância que não é adequada para o consumo, né? Que acaba sendo um produto, um ingrediente tóxico ali. Então, esse é um exemplo de combinar vitaminas com benzoatos, e aí os benzoatos são os conservantes, então você precisa saber disso. Outros exemplos mais simples, né, e que acontecem muito, é assim, gente, dessa interação, ela estragar o seu produto. E quando eu falo estragar, a gente fala estragar mesmo, tá? O que é isso? Você está trabalhando, às vezes, com um produto ácido, um produto com uma acidez elevada, você vai e adiciona um derivado lácteo lá dentro. Você pode ter uma precipitação de proteínas, você pode ter uma perca de estabilidade do seu produto. Às vezes, se você está trabalhando num molho de tomate, e aí você faz uma adição de amido direto dentro do produto, esse amido não vai dissolver, ele vai empelotar tudo, né? Ele precisa ter um processo de dissolução antes. Se você não tem isso no seu processo produtivo, como que você vai fazer? Então, você escolheu adicionar um amido que tem uma interação com o processo, com os ingredientes, que vai formar umas pelotas e que no fim vai virar uma meleca. Você não vai conseguir ter ali o corpo do amido, né? Que você gostaria, aquela textura mais robusta do amido. Então você precisa partir para um outro ingrediente que tenha a mesma função, ou até fazer um ajuste de processo. Mas assim, em geral, eu costumo falar isso sempre. O produto se adequa ao processo e não o processo ao produto. Porque adequar um processo custa muito dinheiro, investimento e tempo. Muitas vezes as empresas não querem e não vão fazer esses investimentos. Então a gente pode e deve sim ajustar o produto para aquele processo. Então, escolher os ingredientes, enxergar quais são as interações que os seus ingredientes vão ter ali no seu produto final, ele vai adiantar, sabe? Dar uma velocidade no seu processo de desenvolvimento. Porque esse problema da interação a gente vai descobrir quando? Num teste industrial ou num estudo de estabilidade de vida de prateleira, a gente vai perceber que deu ruim, né? Ou até numa análise você vai enxergar que ali teve alguma interação, alguma alteração errada, né? Que não deveria ter tido naquele produto. Como essa mistura de vitaminas com benzoatos. Então, você precisa entender tecnologicamente, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu entendo a interação? Entender tecnologicamente qual é a função de cada ingrediente dentro da sua formulação. E aí, esses dias eu estava falando com uma aluna que estava desenvolvendo um snack proteico. E aí eu quero trazer alguns exemplos aqui para você. O snack que ela tinha era uma fórmula base que continha farinha, e continha algumas proteínas, e aí os aromas, enfim, e outros aditivos ali para melhorar o processo, como lecitina de soja, que deixa esse processo mais fluido de fazer a massa do snack. E aí ela não queria ter a farinha de trigo ali nos ingredientes. Eu falei, olha, uma coisa importante é a gente entender qual que é o papel da farinha aqui. A farinha contém glúten. O glúten, ele é um produto que quando ele passa por uma ação mecânica, né, a própria proteína, né, o glúten, ele tem essa capacidade elástica de formar uma liga e formar uma massa, né, por isso que os bolos e pães, eles crescem, porque a gente tem essa rede de glúten, né, que a gente amassa ali e faz o produto. Se eu tiro isso, eu preciso entender qual que é o papel do trigo aqui. Ele vai formar essa liga, essa massa. Se eu tiro esse trigo, eu preciso adicionar alguma coisa que cumpra este papel, tá? De formar esta liga. E aí aqui a gente está indo para um lado oposto. A gente falou de interações que vão estragar o produto, que vão causar prejuízos para o produto, mas agora a gente fala de interações que são importantes para o produto, são benéficas para o produto. A gente precisa dessas interações, porque a gente não quer um snack que está esfarelando, quebrando, que não passa no processo, não dá para ser assado ou frito, enfim. Então aqui a gente entende que o glúten
faz, né? O trigo, a farinha de trigo, ela faz essa função e a gente precisa encontrar ingredientes que são substitutos deste glúten, que vão substituir. E aí podem ser as gomas, enfim. Né? Hoje a gente tem bastante opção aí de emulsificantes no mercado que fazem isso, tanto que antes nós não víamos macarrão de arroz, por exemplo, era difícil, e hoje a gente tem macarrão espaguete de arroz, que é o mais difícil de formar, porque ele quebra, né? Ele fica muito seco, então a gente consegue ter. Então entender qual que é o papel de cada ingrediente, a função tecnológica que ele vai ter ali dentro, vai te poupar tempo, porque você vai conseguir fazer escolhas assertivas para o seu produto. E tempo, gente, tempo é dinheiro, né? Ninguém quer ficar aí eternamente desenvolvendo um produto, né? E o fabricante está ali querendo produzir, querendo lançar, o dono da empresa está cobrando, ou marketing, se você trabalha numa outra empresa. Então, é importante que você tenha este mapa antes, tá? O planejamento ele é importante aqui para que você entenda e já consiga fazer escolhas adequadas para o seu produto, tá? Então, essa interação ela é muito importante e muitas vezes a gente esquece de ir para a base e de olhar e pensar assim, o que cada coisa faz aqui. Então, não se esqueçam, né, de avaliar a interação dos ingredientes. Então, gente, essa live fica por aqui. Nós falamos dos erros, né, nas escolhas dos ingredientes. O que esses erros podem trazer de prejuízo aqui para a formulação de um produto alimentício? Então, a gente falou de legislação, olhar a legislação com calma, entender o que eu posso usar, o que eu não posso. E fazer um estudo de concorrente vai te trazer um pouco essa resposta também, vai te ajudar a entender isso. O segundo erro que nós falamos é a questão de custo do produto, entender o posicionamento comercial dele, qual que é meu budget para trabalhar nas matérias-primas, eu posso escolher matérias-primas mais premium, eu preciso ir nas mais básicas, qual que é a intenção desse produto, né? O que o fabricante quer quando ele lançar este produto, o que meu cliente quer quando ele lançar esse produto. Então, você precisa entender isso para fazer escolhas assertivas. E o terceiro foi a interação dos ingredientes, aquelas que vão te causar prejuízos na hora de desenvolver o produto e aquelas que vão causar ganhos para você quando você vai desenvolver um produto, que você precisa de fato ter elas mapeadas, né, e fazer escolhas assertivas no seu processo de desenvolvimento de produtos. E eu espero vocês na próxima live, que nós vamos falar sobre custo. Eu amo falar de custo. Amo, amo, amo. Então, nós vamos falar de 3 erros que podem te fazer errar no cálculo de custo do seu produto. Então, eu espero vocês na próxima live. Até lá!